Justiça do Trabalho tem feito história nos últimos anos, através de muito esforço, dedicação e empenho para sempre garantir uma prestação jurisdicional de excelência e cumpridora dos princípios constitucionais, da eficiência, da duração razoável do processo, da valorização social do trabalho e da valorização da livre iniciativa, sempre com a consideração do princípio da dignidade da pessoa humana. Quando o trabalhador se sente desrespeitado, ele já diz, olha, eu vou à Justiça do Trabalho. Ele conhece a Justiça do Trabalho, ele sabe que lá ele vai encontrar resguardo, amparo ao seu direito. A partir do momento em que se conhece a lei, você busca os seus direitos, e um dos lugares, né, em que se busca os seus direitos no Brasil, que os sindicatos e trabalhadores buscam os seus direitos, é na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho representa a chance que o trabalhador tem de se defender de ataques à dignidade do trabalhador vinda pelo patrão, pelo empregador. É uma maneira de você equilibrar as coisas, de você ter justiça. E o Cláudio sabe bem do que está falando. Ao se sentir desrespeitado, foi na Justiça do Trabalho que ele encontrou respaldo. O meu cabelo, quando eu entrei, ele estava um pouco mais baixo do que esse penteado de agora. E eu optei por deixar crescer. O meu chefe, pelas minhas costas, organizou com todos os outros setores da empresa, né, uma espécie de motim para dizer, hoje eu vou cortar o cabelo dele, na frente de todo mundo. O rapaz se sentiu humilhado, mas não se calou. Pediu demissão, procurou a Justiça do Trabalho e o corte de cabelo acabou gerando uma indenização para o Cláudio. Eles forçaram uma situação na qual eu tive meu cabelo cortado na frente de todos na empresa. Um corte baixinho, um corte que não me representa mais, com o qual eu não me identifico. Tentaram fazer de mim uma pessoa que eu não sou. Ter essa justiça gratuita e acessível faz toda a diferença para o trabalhador poder se sentir protegido das agressões que vêm de quem tem mais poder do que a gente. E é graças à Justiça do Trabalho que muita gente tem conseguido fazer valer seus direitos. Uma história que começou a mudar há 80 anos. Ao celebrarmos 80 anos da Justiça do Trabalho, é natural que nós pensemos nas suas origens, nas transformações que sofreu e os desafios que tem a enfrentar nos tempos atuais. Quando nós lembramos do dia 1º de maio de 1941, com Getúlio Vargas no estádio do Vasco da Gama inaugurando a Justiça do Trabalho, nós pensamos num Brasil industrializado, começando o seu processo de industrialização e precisando de uma justiça que compusesse os conflitos entre trabalhadores e empregadores. Quando sobreveio as primeiras normas de proteção ao trabalho, havia uma grande dificuldade da sociedade aceitar a imperiosidade das normas de proteção ao trabalho. Daí que a importância da criação da Justiça do Trabalho para dar efetividade às normas de proteção ao trabalho, fazer cumprir as normas que se destinavam a regular o trabalho. A importância é enorme, porque o judiciário trabalhista julga os conflitos de interesse, considerados tomadores e prestadores de serviço sob o ângulo empregatício. Quando veio a consolidação das leis do trabalho, veio para afastar as ideias napoleônicas, porque a relação era regida pelo Código Civil. E criou-se a legislação especial em 1943.
a CLT foi editada para atender às demandas de uma classe de trabalhadores que se formou no Brasil, né, na etapa do seu desenvolvimento, incipiente ainda industrial, mas já no âmbito, né, da chamada Segunda Revolução Industrial, num país ainda com predominância agrária, nesse contexto em que se desenvolveu uma classe de trabalhadores com um aumento do volume de demandas, de conflitos relacionados ao trabalho, e estes foram os principais motivadores, né, para a criação da Justiça do Trabalho. A CLT, ela é uma grande mudança, né, uma grande modificação que a gente vai acontecer na legislação, na chamada legislação social, né, na época era chamada legislação social, porque ela vai incorporar várias legislações anteriores. E ela surgiu na era Vargas, graças à sensibilidade do primeiro ministro do Trabalho, que foi Lindolfo Collor, que aí realmente em cima do estudo de uma comissão, ele propôs ao presidente, e a consolidação veio por decreto-lei, porque o Congresso estava fechado à época, propôs ao presidente Vargas a criação da legislação do trabalho. E em 1946, a Justiça do Trabalho passou a integrar, porque antes era apenas um órgão administrativo, o judiciário como um grande todo. A Constituição de 34, ela veio realmente com poucos direitos trabalhistas ainda constitucionalmente falando, né? Eles não tinha ainda a totalidade da proteção ao trabalhador, todas essas coisas. Isso veio depois com a CLT e com a Constituição de 88, principalmente, que consolidou no Brasil o próprio Estado Democrático de Direito, né, com a consolidação, a normalização dos princípios, com a constitucionalização das regras trabalhistas. A Constituição de 88, com a redemocratização do Brasil, fez com que a própria CLT quase que fosse constitucionalizada. O artigo 7º da Constituição trouxe muitos dos direitos trabalhistas que estavam antes só na CLT, mas também ampliou muitos outros direitos, fazendo com que houvesse um primeiro impacto grande para o empresariado. Aqui há uma ampliação dos direitos trabalhistas e, por outro lado, uma ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Ela já não iria só cuidar de conflitos entre empregados e empregadores, mas de trabalhadores em geral. Os avulsos, por exemplo, estariam abrangidos, aqueles que ainda não estavam empregados seriam abrangidos em relação a empresas e empregadores. A transição, né, da Justiça do Trabalho para o Poder Judiciário teve início em 1º de maio de 1941, né, quando o presidente da República, à época, Getúlio Vargas, denominou-a a nova magistratura. E, posteriormente, isso se consolidou com a positivação desse, digamos, caráter judicial por meio da Constituição de 1946. E foi também em 1º de maio de 1941 que ocorreu a implementação da Justiça do Trabalho em 3 instâncias: as juntas de conciliação e julgamento, os conselhos regionais do trabalho e o Conselho Superior do Trabalho. E ao longo dos anos, né, a Justiça do Trabalho ela teve a modificação dos nomes das suas instâncias e ganhou uma configuração institucional, geográfica e material ampliada. E isso através de decretos, né, de leis, por meio de reformas constitucionais, de emendas constitucionais. Mas o certo é que só com a Constituição de 1946 é que a Justiça do Trabalho adquiriu feição constitucional como órgão integrante
do poder judiciário brasileiro. Com a incorporação da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário, ela passa a fazer parte, então, de um campo jurídico, né, onde ela vai estar imbricada com as discussões jurídicas, né, e especialmente, né, reforçada, né, como instituição e reforçada como uma instância de busca, né, dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. O decreto número 9.797, de 46, ele fixou de forma expressa a natureza jurisdicional da Justiça do Trabalho, né, e alterou a nomenclatura dos seus órgãos. Né? O Conselho Nacional do Trabalho foi redesignado como Tribunal Superior do Trabalho e os Conselhos Regionais do Trabalho foram convertidos em Tribunais Regionais do Trabalho. E, além disso, o diploma também definiu as prerrogativas da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimentos para os juízes do trabalho. Nós começamos a Justiça do Trabalho com um Conselho Nacional do Trabalho, 8 conselhos regionais e 36 juntas de conciliação e julgamento. Hoje nós temos 24 tribunais regionais e mais quase 4.000 juízes trabalhistas prestando esse serviço à sociedade. Fui do Ministério Público do Trabalho, mas preenchi no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, TRT, uma vaga destinada aos advogados, porque TRT era composto de 17 cadeiras. Hoje eu penso que temos mais de 50 cadeiras no TRT da Primeira Região, né? Então houve uma progressão geométrica no número de processos. E funciona bem a Justiça do Trabalho, ela é organizada em TRT em quase todos os estados brasileiros, né? E com recurso para o próprio Tribunal Regional do Trabalho, e numa via mais afunilada, pressupondo divergência jurisprudencial ou infringência à lei, o acesso ao Tribunal Superior do Trabalho. A organização hoje é muito melhor do que foi quando eu entrei no Judiciário Trabalhista em 1978. Nós temos a emenda constitucional número 45, que é responsável por introduzir a chamada reforma do Poder Judiciário, que extinguiu a obrigatoriedade de um Tribunal Regional do Trabalho para cada estado da federação. E assim, a emenda 45 ampliou a composição, e também a emenda 45 ampliou a composição do TST, que foi de 17 para 27 ministros, como é até hoje. Enfim, além desses destaques, a emenda 45, ela também definiu de forma mais adequada e completa a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar ações que envolvem direito de greve, ações de representação sindical, ações objetivando reparação por danos morais e materiais decorrentes da relação de trabalho e outras controvérsias decorrentes das relações de trabalho lato sensu, né? Não só relações de emprego regidas pela CLT. E, ao mesmo tempo, foram criados 2 órgãos importantíssimos para a Justiça do Trabalho, que foram o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para transformar
24 tribunais, que era uma espécie de arquipélago num continente. Haver uma coordenação a partir do Tribunal Superior do Trabalho através desse Conselho Superior. E também aperfeiçoar os juízes, já que agora não haveria mais juízes classistas, aperfeiçoar os juízes através de uma Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Quando nós assumimos a presidência, faltava cerca de 40% para terminar a obra. Felizmente, o ministro Jobim era o presidente do Supremo e me ajudou muito junto ao Ministério da Fazenda para fazer-os ver que obra cara é aquela que não se termina, não é? E então houve a liberação de verbas e nós conseguimos terminar o prédio. E aí uma novela que quem viveu isto guarda isto com algo extraordinário foi a mudança para o prédio novo sem que tudo parasse de funcionar, principalmente na área de informática, porque nada daquilo poderia ser parado. A inauguração do prédio novo parece que foi um símbolo de uma nova era da Justiça do Trabalho, que desde os últimos anos se tornou muito mais respeitada e considerada, inclusive nesses aspectos materiais, de pessoal, de instalação. Então, tudo melhorou em relação àquela época que vivemos inicialmente sob esse aspecto. Nós tivemos a grande reforma trabalhista que, vamos dizer assim, por um lado, fez com que muitos direitos fossem regulamentados, estabeleceu marcos regulatórios para muitas situações que a CLT não tinha resposta até o momento e a Justiça do Trabalho ficava sem parâmetros. A questão dos danos morais, teletrabalho, questão do trabalho intermitente, terceirização e tantos outros. E graças a isso, né, e também a utilização cada vez maior e ampliação do processo judicial eletrônico, se conseguiu fazer com que nesse período de pandemia continuar a prestação jurisdicional mesmo à distância, mesmo que fosse apenas virtual. A justiça não parou graças ao processo eletrônico, em que o advogado participava da audiência de seu próprio escritório, e os juízes, os desembargadores, os ministros julgavam os processos estando em sua própria casa, não é? Por meio do processo eletrônico, da audiência online, e isto deu uma celeridade, uma efetividade muito maior ao processo. É fundamental que entre os juízes que as juízas do trabalho, né, conheçam a realidade, entendam, né, os modos de produzir, compreendam as transformações que ocorrem no mundo do trabalho, na economia, no modo de produzir, no modo de prestar serviços, para que assim ofereçam as melhores soluções para os conflitos e litígios que se sucedem, que são novos no bojo dessas novas relações de trabalho. E nem sempre a legislação acompanha com velocidade a evolução, digamos, do mercado de trabalho. E o juiz, ele precisa decidir o conflito, mesmo que não exista uma lei, uma regra jurídica própria. E aí, daí a importância da negociação coletiva, né, tão valorizada pela reforma trabalhista, que é uma forma de disciplinar estas relações, se e enquanto uma nova legislação não é amplamente
fixado. Veio o Uber, veio o iFood, veio esses aplicativos de economia compartilhada que, querendo ou não, são modos de trabalho que não estão na CLT. Não dá para se comparar isso com um trabalhador autônomo ou com um vínculo empregatício, não é nenhum dos dois. É uma coisa muito específica, muito diferente. A sociedade muda muito rápido. Sei que até por uma questão de burocrática a lei não consegue mudar tão rápido, porque senão, né, seria até uma questão de segurança mesmo jurídica. Mas é necessário. Uma justiça muito ágil, né, no sentido de que ela incorpora, né, demandas de empregadores, de empregados, esses setores econômicos. Então, ela vai se transformando, né? Uma das ideias que a gente tem muito, né, quem estuda a justiça do trabalho, é como a justiça do trabalho tem essa capacidade de transformação, né? Essa capacidade de não só de adaptação, mas muitas vezes de fazer frente a mudanças que estão acontecendo, né, na sociedade. Indaga se é hora de flexibilizar o direito do trabalho. A meu ver, não. É preciso que haja as normas trabalhistas e a justiça especializada, que é do trabalho, com um caráter, essas normas, imperativo, afastando, portanto, nesse mercado desequilibrado e a opção na vida, geralmente se aceita o que proposto pelo empregador, afastando essa supremacia do empregador, ou seja, criando condições mínimas para a prestação de serviço, visando proteger a quem? O trabalhador. Muito importante ter essa justiça para que os trabalhadores se sintam seguros no meio do trabalho, né, no ambiente de trabalho, e que possa, né, evitar problemas entre trabalhador e empresa. É importante ter uma justiça para garantir o direito dos trabalhadores, porque assim eles vão se sentir mais seguros, menos lesados, com uma confiança maior e melhor para trabalhar. A justiça tem que garantir que todas as pessoas sejam respeitadas e sejam livres e garantir a dignidade do homem. Se existe uma maneira dentro da lei na qual você pode se defender de ataques que você recebe enquanto você está trabalhando e ainda passar um recado para que essas pessoas não façam mais isso, que bom que ela existe, vamos usar o máximo possível dela. Eu acredito que o fato mais impactante é o caráter democrático da justiça do trabalho, porque ela julga, digamos, o que se processa na vida de cada um. Todos dependemos do nosso trabalho, não é para viver. A Justiça do Trabalho continua sendo vanguardista ao resolver problemas que ainda não se tem uma legislação própria, e quando o legislador vem regular, ele se pauta muito pelo equilíbrio que a Justiça do Trabalho teve para estabelecer essa ou aquela direito novo ao trabalhador, ou a garantia nova ao trabalhador. Eu tenho a convicção que a Justiça do Trabalho sempre está um passo à frente dos outros ramos do direito, não só o direito material, como do processo, e exatamente nesse seu objetivo de se garantir a segurança e a proteção daqueles que vivem à custa de seu suor. Que ela continue cumprindo o dever que é próprio a ela, Justiça do Trabalho, e atuando com desassombro, realmente julgando e percebendo que processo não tem capa, processo tem parâmetros e o que se busca é a observância desses parâmetros segundo as normas de regência. As teses que nós estabelecemos, elas alcançam essa coletividade, não é, de pessoas, de empregados, de empregadores, de trabalhadores, que mesmo que não tenham vínculo de emprego, e isso é enriquecedor e mostra a importância de uma decisão que se toma, né, que o juiz do trabalho toma para a vida de todos, não é, e para o bem-estar da coletividade.